play aqui. Bora lá então, Márcio. Vamos fazer o de praxe, então. Vamos fazer um replayzinho, replay das oportunidades de ontem, certo? Bom, galera, como todo dia, igual, a gente marca a última estrutura, certo? Prevent Scout. Acima de 50%. Zona de oferta. Certo? O gráfico, um dia antes de ontem, abriu aqui, a gente tinha um choke. Tá? Tínhamos um choke e uma quebra de estrutura. Esse movimento era interno, tá? Movimento interno, essa quebra de estrutura, de correção até 50%. Tá? Bom, o que nós tínhamos aqui? Nós tínhamos uma zona de demanda. Por que a gente tem uma zona de demanda aqui, tá, galera? Porque quebrou uma estrutura. Quebrou uma estrutura, todo mundo sabe que toda vez que quebrar a estrutura, automaticamente vai gerar uma zona de demanda. Tá? A gente vai medir a Prevent Scout, abaixo de 50%, a gente vai marcar a nossa zona. O mercado já tinha voltado, retornado nessa zona, certo? Essa zona de demanda. E a gente aguarda o mercado abrir, certo? O mercado só volta a cair a partir do momento que ele perder o fundo, tá? Se ele não perde o fundo, ele não cai, ele continua subindo, tá? Até bater na zona de oferta. Nosso gráfico de uma hora, desculpa, 1 minuto, né? A gente tinha a nossa quebra de estrutura aqui, a Prevent Scout foi puxada, tá? Estávamos numa correção, zona de 15 minutos. Quem quisesse marcar uma zona refinada aqui, possivelmente teria esse cara aqui, tá? Poderia marcar ele todo. Aqui, tá? E a gente aguarda o mercado abrir. Não esquecendo, estamos subindo, tá? Quebrando estrutura para cima. O mercado só cai se perder esse fundo. Mercado abre, aqui, bate na zona de demanda. Se alguém tivesse marcado isso, tá? Já poderia sair comprado aí, tá? O mercado segue. A gente já tem aqui um choke. O que é esse choke? É um choke de continuação, ou seja, o 15 foi, voltou, o 1 minuto bateu na zona de demanda, fez um choke, tá? Fez um choke e está subindo, tá? Por que daria para comprar aqui? Porque esse cara faz o choke, tá? Bateu na zona de demanda, subiu, fez o choke, voltou, mitigou e foi embora, tá? Subiu, a gente tem que marcar nossa zona Prevent Scout, tá? Abaixo de 50%, a gente vai procurar uma zona. A gente tem liquidez, tá? A gente tem esse cara aqui para marcar. Quem quisesse pôr uma compra aqui, um stop de 150 pontos, tá? Na máxima desse order block, certo?
O stop pode ser de 150 pontos ou, se preferir, no fundo. O mercado bate, vai. E dá o alvo, tá? A partir de agora, galera, o que acontece? O mercado está quebrando estrutura para cima, tá? Ele só vai cair se perder o fundo. Então, se ele está subindo, a gente segue com ele, tá? Quebrou a estrutura. Prêmio Scout, abaixo de 50%, a gente procura uma zona. O mercado não corrige abaixo de 50%, então isso aqui é um fluxo de mercado. Subiu. Fluxo de mercado, a gente sobe para a próxima zona. Quando ele fizer um candle que rompe a mínima com o corpo, eu posso puxar a Premium Scout. Abaixo de 50%, eu tenho esse cara aqui, tá? Não interessa se o mercado fez choke aqui, tá? Não interessa isso. Se ele fez choke aqui, ele não vira, não vira vendedor, certo? Esse choke aqui, mais uma vez eu vou repetir, é referente ao pullback, tá? Só vai virar quando perder o fundo. O mercado bate e dá o alvo, certo? O alvo foi bem na hora da notícia e quem pegou a compra. O mercado subiu, bateu numa zona de oferta do 15 minutos. Eu tenho uma quebra de estrutura, tá? Bateu numa zona de oferta, tá? Se ele bater numa zona de oferta do 15 minutos, o que eu vou aguardar? Um choke. Se ele fizer um choke, eu vou vender, tá? Por quê? Porque é uma reação de 15 minutos, não de 1 minuto, tá? Então, eu posso tentar uma venda. Tem um fundo. Opa, alguém Não tá tem ouvindo? Tinha travado. não tem um rompimento de topo, tá? Tem um fundo e não tem um rompimento de topo. O mercado já está montando liquidez aqui. Tem um choke. Se eu tenho um choke, agora eu preciso só que um candle, pronto. Esse candle aqui me deu a possibilidade de fazer uma medição de Premium Scout. Porque ele me confirmou que isso aqui é um fundo. Então, acima de 50%, eu vou colocar a minha venda. O mercado bate na zona. Oi. Posso tirar uma dúvida nessa situação? Eu sempre fico com dúvida quando, por exemplo, tipo, nessa situação aí, a gente está trabalhando essa perna maior. E tudo isso que está acontecendo é dentro dessa perna, porque não rompeu nem o fundo nem o topo dela. Eu estaria trabalhando um pullback dentro dessa perna, na verdade? Que eu digo essa aqui, ó, Márcio, tipo assim, ó, essa, ai, perdão, daqui aqui, ó. Não, teu pullback que tu está trabalhando é o do 15. Está subindo. Sim. Tá? Então, tu tem uma perna de impulsão e uma correção. 1 minuto, a gente não conta a perna dele, tá? Tá. Porque ele é fractal.
A gente só segue o fluxo. Qual é o fluxo que o 1 minuto está fazendo? Ó, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Tá? Então, aqui, o que ele fez? Ele bateu. Por que que eu posso vender aqui? Porque eu cheguei numa zona premium. Não pode 15. Isso, não pode 15 minutos. E numa zona premium. Então, nós vimos subindo. O que que isso me diz quando eu bati aqui nessa zona? Que eu estou acima de 50%, porque a pós só vai ser marcada acima de 50%, tá? Eu estou numa zona premium, uma zona boa, e o que que me diz a regra? A regra me diz que quando eu bater numa zona de 15, eu vou esperar um choke no 1 minuto. E aí eu vendo. Então, aqui deu outra venda, certo? A partir de agora, o que que a gente faz? A gente sabe que o 1 minuto tem essa perna aqui, tá? A gente sabe disso. A gente fez um choke. Para ele começar a cair de vez, ele tem que perder esse fundo ou confirmar um boss, tá? Se ele confirma um boss para mim, tá? Choke. Se ele quebrar aqui, ele confirma um boss. Então, ele está me dando a confirmação de que ele vai continuar descendo. Se ele vai descer até onde? Não sei. O que eu tenho que fazer? Puxar uma Premium Scout do 15 minutos para saber se essa correção vai seguir ou não, tá? Mas, independente de qualquer coisa, independente de eu estar olhando o 15 aqui, tá? Eu posso marcar a zona de demanda, tá? E ver quando ele bater aqui o que que vai acontecer, certo? Isso aqui é uma zona de 15 minutos, tá? Não esqueça. O mercado vem, quebra a zona. Bom, agora eu tenho uma confirmação de que esse mercado vai continuar descendo. O mercado desce, bate na zona de 15 minutos. Eu preciso ver um choke. Caso eu queira efetuar uma compra, né? O mercado monta liquidez para cima. Se ele está montando liquidez para cima, o que que ele está me dizendo? Está me dizendo que ele vai buscar algum ponto aqui em cima, tá? Para cair. É isso que ele está me dizendo. Por quê? Liquidez para cima. A gente sabe que ele vai mitigar alguma coisa lá em cima para cair, tá? Já me tem um choke, eu já tenho um boss. Eu preciso só me atentar à minha zona. Vou marcar essa zona aqui? Não. Por quê? Liquidez. Posso marcar isso aqui, como posso marcar no início, botar a ordem ali, 150 pontos, acima da liquidez. O mercado bate, segura e dá o alto, tá? 450 pontos aí. A partir daqui o mercado está me confirmando uma virada. Tá? Fez a virada, eu tenho um choke aqui. O que é isso? É um choke de continuação. Por quê? Eu tenho um choke, eu tenho um boss, eu tenho uma tentativa de rompimento de topo, não ganhou o topo, tá? Fez um choke, agora ele está dizendo que ele vai continuar caindo. Quebrou a estrutura. Toda vez que me quebra uma estrutura, ao mesmo tempo que eu tenho um choke, tá? Ao mesmo tempo que eu tenho um choke aqui,
tá? Ele quebrou uma estrutura interna, certo? Aqui também. Eu posso pôr uma venda aqui. O mercado não pega, quebra mais uma estrutura, tá? Subiu. Se eu quisesse tentar uma venda aqui, poderia, tá? Porque é uma estrutura sadia, porque ela é forte porque ela mitigou esse pavio aqui, ó, tá? Então, é uma estrutura forte essa daqui, além de ser um engolfo, é uma estrutura forte. Então, poderia tentar uma venda aqui? Poderia. Quebrou uma estrutura também, tá? Quebrou a estrutura, prêmio de scout, pode subir ali e descer. Mercado da UAU. Quebrou a estrutura. Assim que eu tiver um candle que rompa uma máxima, eu marco a prêmio de scout. Ó, pronto. O que eu tenho aqui, galera? Posso marcar essa zona? Eu não gosto dessa zona, tá? Não gosto dessa zona. Mas eu tenho um imbalance antes dela, aqui. Tá? Então, esse imbalance pode servir como liquidez. Ele pode segurar nessa regiãozinha aqui. Então, o que eu poderia fazer? Tentar uma venda aqui. Se eu for estopado, aí eu busco uma região mais acima, tá? O mercado não pega a ordem, tá? Segura, monta mais liquidez aqui, tá? E quebra a estrutura para baixo. Quebrando a estrutura para baixo, a gente tem que, assim que ele der um candle de rompimento de máximo, marcar a prêmio de scout. Eu tenho um flip, tá, galera? Ó, aqui eu tenho um flip, tá? Bateu, voltou, deixou um flip aqui. Posso tentar a venda aqui. Uma venda complicadinha, por quê? Porque ele pode subir para consumir isso aqui. Então, uma venda bem arriscada. Ela é bem passiva de stop. Stop. Só para avisar vocês, galera, eu não estou fazendo mais revisão desse gráfico à noite, eu faço aqui com vocês, tá? Porque senão depois é muito fácil eu chegar aqui e ficar mostrando para vocês tudo, e aí nem eu aprendo porque eu já vi antes. Então, eu só faço de manhã do índice, tá? Aqui a gente tem liquidez de novo. Tá? Não rompeu o topo, quer dizer que ele vai voltar para testar o fundo, certo? Se ele vai voltar para testar o fundo, eu posso tentar pegar ele aqui, tá? Esse candle rompeu a mínimo, não rompe máximo, não rompe máximo. Aqui eu tenho um candle que perdeu a mínima, então eu posso tentar botar a minha ordem aqui, certo?
ele vai testar fundo, ele não conseguiu ganhar o topo. Aqui ele dá a entrada, tá? Na entrada e despenca aí também uma vez. Certo? A zona do 15 aqui já foi para as cucuias, nem deu entrada. Então, aqui a gente tem mais uma quebra de estrutura. A gente puxa a prêmio scout daqui a aqui. Tá? A gente já tem um fundo confirmado. Acima de 50%, tá? A gente tem esse pavio aqui, certo? E esses outros order blocks aqui, tá? Eu não marcaria esse aqui. Se eu tivesse que pôr uma ordem, eu colocaria aqui, tá? O mercado pega a ordem lá e dá stop, tá? Bateu no topo. Não ganha o topo, confirmou que isso aqui é um topo, tá? Ele não ganha de novo, não consegue romper essa zona aqui, certo? Subiu construindo liquidez, a gente sempre fala, tá? Tem bastante liquidez para ele cair aí, e a gente pode tentar pegar ele aqui, certo? A gente tem aqui, a gente tem essa máxima. Dá para pegar aqui nesse flipzinho aí. Tá? Nesse tipo de movimento, assim, galera, quando vê, já tem que botar a ordem apregoada ou entrar no mercado, tá? Porque é muito rápido e às vezes não dá tempo. Então, assim, ele ainda volta, para quem não entrou, pegou a ordem e dá o take. Depois lá no fundo, não perde o fundo, montou um fundo duplo. Eu não tenho um boss para marcar aqui, tá? Só essa estrutura aqui interna. Teria que marcar daqui a aqui, se fosse marcar, mas consciente de que não perdeu o fundo, então ele volta para testar essa região. Voltou lá para testar a região, testou e despencou. Tá? Aqui, galera, qual o jeito de entrar nesse trade, tá? Na verdade, pelo 1 minuto aqui, bem complicado para entrar. Tá? Que não teria nada de confirmação, ele só fez uma volta em V aí, testou o topo, bateu no topo e despencou, tá? Ô, Márcio, Foi. mas essa configuração aí de order block com o imbalance logo em seguida dele, não é a melhor para entrar, pensando nisso? Até seria, mas tu não tem um rompimento de fundo, tu não tem Ah, confirmação. tá. Entendi. Ou seja, o mercado veio, foi e parou aqui. Como é que tu sabe que agora ele vai bater e vai voltar? Não tem como. Eu tinha liquidez aqui e tinha uma zona de oferta em cima. Se ele fosse lá em cima, ainda aqui tudo bem, porque daí aqui ele consome esses contratos, bate aqui e desce. Mas aqui ele fez uma descida e uma subida, aí bateu e despencou. E esse movimento aqui é um movimento, não sei nem por quê, o que aconteceu aqui, porque é um movimento institucional,
ou algum movimento, alguma notícia, alguma coisa de mercado que aconteceu. Acho que foi na hora que o Lula, o negócio da lei dos estatais. Foi a notícia pra ele- mercadante. Exatamente a notícia. Para ele dar uma pancada assim, é muito. Não tem nem, não, tu nem espera um movimento desse aqui. A minha leitura aqui nesse horário era ele tá subindo, passando por aqui, tá? E vindo buscar esse cara aqui em cima. Rebater aqui, talvez descer. Talvez, porque não rompeu o fundo. E aí agora aqui rompeu o fundo. A gente tem uma quebra de novo de estrutura e a gente agora tem uma zona de premium scout, tá? Não tem como entrar num trade desse tamanho, né? Então, quebrou mais uma estrutura, não corrigiu 50%, é fluxo de mercado. O mercado continua descendo, sem dar chance de entrada até o momento. Agora eu tenho uma zona, certo? Se eu for vender, tem que ser aqui. O mercado se arrasta, tá? Não vejo, deixa eu ver uma coisa aqui, até daria para pegar, mas, bom, aqui tem um choke, tá? Caso alguém queira fazer uma compra, mas nesse momento não caberia nem estar olhando para a compra. Um movimento muito feio aqui, não vejo nada de modo de entrada aqui, só aqui nesse segundo choke, tá? Nesse segundo choke aqui, até poderia tentar a entrada aí. A ordem aí. O stop, 150 pontos. Tá? Puxa um pouquinho para baixo. Os 450 pontos ali. Quase seria estopado. E agora seria estopado. Não dá entrada lá em cima também. Não rompe topo. Tá? Esse tipo de entrada aqui, nesse segundo choke aqui, ó, tá? Não daria stop, por quê? Porque se entrou aqui, ele andou os 350 pontos, tá? Quem pegou, certo? Ele anda os 350 pontos. Então, quem tomou, se alguém queria levar mais, aí vai tomar o stop mesmo, mas os 350 pontos ele deu. Tá? Então, a gente sabe que o gráfico, quando não rompe o topo, ele vai testar o fundo. E o fundo aqui vira liquidez, tá? Aqui o mercado faz um choke, certo? Fez o choke, voltou para testar, aqui, deixando um flip, certo? A gente tem a zona aqui, pode pôr a venda aqui, 150 pontos, e o alvo lá para baixo. Tá? O mercado vai dar alvo e derrete. E aí, acho que acaba o mercado aí. E é isso, tá? Pelos 5 minutos, tá, galera? Vou limpar aqui rapidinho. As nossas entradas ontem pelos 5 minutos, tá? A gente teve a nossa primeira entrada. Vou fazer aqui também o replay rapidinho.
a galera que está operando pelo 5. A gente sabe que estamos numa zona baixista. Boss, prêmio scout. A mesma coisa. Ah, precisa subir o time para um gráfico maior? Não vejo necessidade, só se não souber identificar uma estrutura, tá? Aí sobe. Mas aqui a gente tem a mesma coisa, o choke, certo? Tem o choke e tem a quebra de estrutura, tá? Quebrou a estrutura, a mesma coisa, boss, marca prêmio scout, abaixo 50%, vai procurar uma zona, tá? A gente tinha aqui como zona esse cara aqui, ó. Ô, Márcio, Oi. um dia. Onde você marcou o choke, ele não tinha que ter perdido o fundo para poder. Aí ele fez. Deixa eu me perder. É isso, nesse ponto que você marcou aí no 5. Ah, tá. Putz. Beleza. Beleza, tá jóia. Valeu. Boss, prêmio de scout, tá, galera? Ó, prêmio de scout, ele volta, já está numa zona de demanda. Ou seja, se o gráfico abrir aqui, que nem ele abriu, já pode sair comprando, tá? Por que pode ser comprando? Eu estou numa zona de demanda. Ou seja, olha o movimento que o gráfico fez, não é um movimento que a gente espera? Pau, pau. Então, quem está operando pelo 5 já poderia ter comprado aí, na hora que abrir o mercado, clica compra, e ele daria o alvo, tá? Beleza? Alvo. Mercado sobe. Não tem choke aqui, tá? Pelos 5 minutos. Não tenho por quê? Mínima, mínima, máxima, máxima, máxima. Tá fazendo, seguindo a corrente, tá? Só enxergo o choke lá no 1 minuto. No 5 não tem esse choke aqui, tá? É segmento máximas e mínimas, mínimas mais baixas, né? Máxima, máxima, máxima. Então, é uma sequência, certo? O gráfico subiu, agora eu tenho que esperar quebrar a estrutura lá. Quebrou a estrutura, tá? Boss. Se eu tenho um boss, eu tenho que puxar a prêmio de scout, tá? Abaixo de 50%, eu tenho esse cara. O gráfico não foi lá, quebrou uma estrutura, tá? O que é isso aqui, galera? Identifica para mim esse movimento aqui. Alguém fala aí o que é. O flip? Isso aí, é um flip. Por que é um flip, galera? Topo, fundo, eu tenho a quebra de estrutura, tá? Eu tenho uma reação a uma oferta. Fiquem atentos ao que está à esquerda. Reagiu a oferta. Eita, caramba. Reagiu a oferta, bateu e rompeu. É um flip. Minha ordem já tem que estar aqui apregoada em 50% para depois não ficar dizendo perdi a venda, perdi a compra. Ele dá a compra aí, tá? O que eu tenho aqui, galera?
o back escondido, tá? A minha zona de oferta de 1 hora, certo? Bati na zona de oferta, tem uma quebra de estrutura, um boss, eu preciso de um choke, tá? Bateu na zona dos 60. Topo, fundo, topo, fundo, topo mais baixo. E vai me dar um choke aí, tá? O que é isso aqui? Eu estou adiantando o movimento. Perder o fundo tem que ser aqui, tá? Não esqueça. Eu estou adiantando o movimento. Por quê? Porque a regra me diz que se eu bato numa zona de um time maior, eu tenho que esperar uma virada, tá? Virou o movimento, ele perdeu um fundinho. Isso aqui é um adianto, vou avisar de novo. É um adianto do movimento, não vira. Aqui vira, tá? Fez o choke. Eu tenho aqui 2 pavis e tenho um inside bar. Posso marcar um inside bar, tá? Marco um inside bar e a minha entrada em 50% do movimento. Meu stop acima um pouquinho, tá? 5 minutos, os stops às vezes são maiores. O gráfico bate e dá a venda, certo? Confirmou, tem que fechar a porta aí. Confirmou a quebra de estrutura, tá? Ah, precisa ser com corpo? Precisa ser com corpo, mas quebrou o nível, tá? Então, eu tenho uma quebra de estrutura aqui. Posso considerar uma quebra de estrutura. Aonde que eu posso marcar a zona para entrada? Posso marcar esse cara aqui. Tá? Ou posso marcar esse camarada aqui, ó, tá? Tanto faz, mas é muito grande esse cara aqui, então não sei se vale a pena marcar. Eu marcaria aqui, tá? Minha entrada, meu stop com 90 pontos. Até daria para deixar o stop, a entrada aqui, porque essa zona é curta. Bom, essa zona é curta. Não daria para deixar o stop com 150. Márcio, bom dia. Seria Mas esse pavio já não mitigou lá o candle que você marcou? Pavio mitigou o fundo. Tu não está vendo o pavio aqui sem mitigação? Ah, tá. O próprio pavio também serve, né? Sim, isso aqui não tem mitigação. E aqui tomaria stop, tá, galera? Se tivesse marcado essa região. Então, eu tomaria um stop. Quem marcou essa região aqui, como eu falei, entrou em 50% do trade, tá? É Márcio, dá licença. Oi. No caso, quando tem esses pavis assim, escadinha, que nem tem esses dois aí, talvez eu não marcaria, porque você falou que seria mais ou menos uma zona de liquidez, com 5, não? Não entendi. Quando tem aí onde você marcou esse candle menor aí, ele não... Eu vou dizer assim, ó, nem tomaria stop aqui, tá, galera? Vou só marcar de novo agora que eu tô vendo aqui, ó, tá? 350 pontos não tomaria nem o stop. Ó. Agora que eu me liguei aqui, ó, tá? Ó, ele não deu stop. Essa sequência de mitigação aqui, galera, ó, o que vale não é isso aqui. O que vale é isso aqui. Esse cara não foi mitigado, tá? Esse cara desceu, fez um movimento de correção, esse mitigou e desceu. Então, o que vale é esse cara aqui, tá?
mas eu marco a mínima, porque às vezes o mercado bate só na mínima e vai, tá? Então, por isso que eu marco a mínima do candle que rompeu com o corpo, certo? Mas a mitigação está aqui. E esse trade não deu stop, eu que me enganei aqui, ó. Tá? Eu não Medindo tinha me aqui, atentado à mitigação. eu que não tinha me atentado, os 350 pontos deu aqui, então ele não deu stop, ele andou mais de 200 pontos, não deu stop. Tá? Quem marcou aqui, depois, ó, também pegou o trade em 50% lá. Ó. Certo? 150 pontos de stop, ou sobe um pouquinho para ficar protegido no topo. Não tem problema aumentar o stop. Stop é proteção. E ele dá o alvo, tá? Ah, mas por que nós estamos vendendo? Estamos vendendo por quê? Porque a gente bateu numa zona de oferta, a gente já está acima de 50%, a mesma coisa, certo? O gráfico desce. Nós temos aqui um choke, um topo e fundo, certo? Ó, topo, fundo, choke. Antes do choke, eu tenho um flip. Vendo aqui? Isso aqui é um flip? É um flip, né? Posso entrar aqui, se eu quiser. 150 pontos. Vamos ver se a gente vai tomar stop. Tá? Já está dando a entrada. E já deu stop em 150 pontos. Tá? Quem protegeu um pouquinho acima, não está com stop. E o mercado despenca e dá o alvo. Por isso que é bom quem está operando pelo 5 se atentar ao tamanho da zona, tá? Ao tamanho da zona. Nesse caso aqui, o que poderia ser feito, tá? Opa. Nesse caso aqui, o que a gente faz? Se a gente vê, 5 minutos está andando, dá tempo de pensar, tomar café, ir no banheiro, voltar, né? A gente pode pegar isso aqui e fazer isso aqui. E só entrar se o gráfico bater em 50%, tá? Aí a gente faz isso, ele bate 50% e dá alvo, tranquilo. Não passa sufoco, certo? Não passa nada. Se o candle é muito grande, mede 50%, tá? O gráfico desce, 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 não perde o fundo, tá? Tem uma quebra de estrutura aqui, interna, tem que ficar atento. Quebrou o fundo, pronto. A partir de agora, eu tenho um boss. Ó, fica com mais de 150 pontos. Caso vocês queiram fazer como eu falei, aí bota lá em cima daquele lá que é um pouco mais alto. Tá? Só vou entrar se o candle bater em 50%. Tenho 150 pontos de stop. O gráfico bate lá, quase estopa, né? Se não deixou 50, deixou menor, ele quase estopa, mas volta e dá o alvo, tá? 400. Tá dando, vocês viram que eu estou marcando 450 pontos aqui, né? Tá até maior do que é o real. Tá? Não perde fundo. Fundo duplo montou uma liquidez, tá? Bateu lá, fez um choke, deixou um flip. Se eu quero entrar de novo, eu tenho o flip aqui, tá? E o mercado bate e dá a pancada para baixo. Ontem eu peguei esse trade aqui, galera, bem assim pelos 5 minutos, tá? Eu tinha pego esse aqui, fiz os 450 pontos,
Quando eu marquei o flip aqui, que eu não, quando eu estou operando sozinho, eu não risco, eu simplesmente boto assim, o mercado, pum, pum, desceu. Cheguei a me assustar de tão rápido que eu ganhei esse trade. E aí o mercado despencou que nem laranja podre. Tá? Fez um fundo, fez um topo, não faz um choke, tá? Vai testar fundo, é certo que ele vai testar fundo. Desktop, quer entrar, também dá alvo, tá? Toda vez que acontecer isso aqui, o mercado não ganhar o fundo, não ganhar o topo, ou não ganhar o fundo, ele vai testar um ou outro, tá? Então, pegou um candle, rompeu com o corpo, bota a entrada ali, tá? Rompeu com o corpo, bota a entrada e deixa para ver. Ele dá o alvo de 450 pontos, 350 pontos, deu aqui, tá? Então, ele dá alvo tranquilo aí, certo? Quebrou a estrutura. Zona prêmio e discount, tá? Ah, daria para entrar aqui? Eu já não entraria mais, né? 18 horas, não estaria nem operando. Mas, a princípio, ele já agiu ali, tá? E é isso, galera. Alguma dúvida? Não? Nenhuma pergunta? Tudo certo? Márcio, só falar uma coisinha aqui. Uma galera aí hoje parabenizou a aula aí desde o início. A parte que estava fazendo as marcação aí, as estruturas. Inclusive, o pessoal estava me perguntando se ela vai ficar gravada. Vai ficar sim. Vai ter um nome de revisão e estrutura de mercado mais flip aí. E a galera agradeceu aí, parabenizou pela aula de hoje aí. Tava show de bola. O M5 é bem melhor. Ele é mais tranquilo, mais tranquilo. Então, galera, nosso boss, nossa última quebra de estrutura, tá? Aqui. Certo? Nossa última quebra de estrutura, aqui. Nossa quebra de estrutura anterior, aqui. Nosso prêmio de scout. Esse cara corrigiu os 50%, então uma estrutura sadia. Prêmio de scout, certo? Acima de 50%, as nossas zonas, tá? Tem que marcar a zona de oferta nessa coisa ruim aqui. O que a gente faz? Tá ruim? Vamos subir os times, vamos para o 16. Vamos ver o que a gente tem aqui. Oi. Aí no 15 que você marcou essa zona de scout, eu marquei a mesma. Eu fiquei só na dúvida, você poderia ter marcado a zona de scout nesse topo mais baixo? Não, porque ele não perdeu o fundo para confirmar esse topo ainda, é isso? Mais para sua direita aí. Aí, isso aí. Quer saber por que eu não puxei daqui? Isso. Ah, não corrigiu 50? Isso. Ah, É fluxo de mercado. perfeito. Eu fiquei na dúvida, eu tracei a maior, mas eu fiquei na dúvida nessa daí, né? Isso. Ó, galera, grava uma coisa em estrutura, tá? Isso ajuda vocês a marcar topo e fundo. Se o mercado não corrigiu 50%, isso tem uma aula lá na UBLA, se ele não corrigir 50%, é fluxo de mercado. Eu tenho que puxar a minha zona prêmio discount para a próxima zona, tá? Se aqui também não voltar agora, corrigir 50%, isso aqui também vai ser fluxo de mercado, tá? Então, por que eu marquei a prêmio discount aqui? Tá? Quando não existia esse movimento, porque aqui eu tenho uma confirmação de um fundinho, tá? Mas as zonas têm que ter uma correção sadia. Se não tem correção sadia, o mercado está caindo, tá? Depois ele vai voltar para corrigir, utilizando essas zonas como fluxo, certo? Então, pelo 15, vamos marcar as zonas. 16 minutos, tá?
que eu tenho? Isso aqui, galera, pode ser liquidez, tá? Pode ser liquidez, certo? Então, no 16 minutos eu tenho esse cara aqui, engolfado. Certo? Esse cara aqui. Então, essa zona. Eu vou marcar esse pavio aqui, tá, galera? Mas a gente vai vender aqui se o mercado bater e virar. Com confirmação. Tá? A gente tem agora um fundo, certo? Um fundo. E a gente precisa disso aqui, do choke. Tá? Pelo 1 minuto. O que a gente tem? A gente tem essa quebra. A gente tem esse boss interno. Eu preciso que ele rompa esse topo aqui. Ou viole ele, tá? Zona Premium Scout. Ele está numa zona de oferta. Se ele entrar aqui, uma coisa aqui, aqui é válido. Eu tenho isso aqui. Ele pode usar isso aqui como liquidez para ir ali. E eu tenho esse outro cara aqui em cima, tá? Vamos ver onde que ele vai abrir. Márcio, ele iniciou aqui o leilão, tá em 106 mil lá. Vamos ver, espera. Lá para cima. 106 mil. Vamos ver se vai cair, né? Mas ele abriu muito alto, ele abriu lá em cima, quase no topo. Abriu não, tá querendo abrir, né? Bom, se ele abrir lá em 106 mil, as nossas zonas estão marcadas, tá? Então, vamos ver.